Boa tarde a todos. Declaro aberto a 24ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Convido a vereadora Maria Helena de Godoy Santos para exercer a função de secretária de vice-presidente. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, e demais colegas, servidores dessa casa e também o pessoal que vai nos acompanhar através do Facebook da Câmara. Boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, ausente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miri Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 24ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ao 23 dias de março de 2020, às 18 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa: Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Miri Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer as vereadoras Doroteia de Paula Amaro Silva e Maria Helena de Godoy Santos. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 010/2019, salvo emenda, que oficializa o hino de Bueno Brandão e dá outras providências. Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 010/2019 foi aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei 010/2019, de autoria do vereador José Raimundo de Castro, que altera o texto do artigo 3º da lei e entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em especial, o artigo 2º da lei número 670, de 19 de maio de 1976, nova redação. Colocada em discussão, utilizou da palavra o vereador José Raimundo de Castro. A seguir, colocada em votação, a emenda modificativa 001/2020 foi aprovada em turno único por 4 votos favoráveis e 1 abstenção da vereadora Miri Guimarães. Não foi abstenção, né? Foi... Absteve? Tá certo. E 1 abstenção da vereadora Miri Guimarães. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 006/2020, que altera a redação do artigo 1º da Lei 2.289, de 2019, e dá outras providências. Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá, Sidney Constantini e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 006/2020. Foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. D. Votação e discussão em primeiro turno do projeto de lei 007/2020, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1752, de 2009, de 20 de março de 2009, e estabelece outras providências.
Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Suelene Almeida e Sidney Constantini, e Cláudia Cristina de Lima Sá e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 007/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. E votação em turno único da indicação 038/2020 da vereadora Suelene Almeida, indicando o senhor prefeito municipal que, junto ao Departamento de Obras, providencia a manutenção na pista em frente ao barracão do Grupo BB, na saída do bairro Vargem Grande. Colocada em votação a indicação 038/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação 039/2020 da vereadora Suelene Almeida, indicando o senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, entre em contato com o DR para a realização da manutenção do asfalto Bueno Brandão em Confidentes. Colocada em votação a indicação 039/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Logo após, convocou reunião extraordinária para o dia 25 de março de 2020, quarta-feira, às 16 horas. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de março de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 010/2019, salvo emenda. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 010/2019, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2019, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 010/2019, salvo emenda. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantini. O projeto de lei número 010/2019 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 010/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 010/2019? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 010/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 010/2019. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Não. Sidney Constantini. Sim. A emenda modificativa número 001/2020 foi aprovada em segundo turno por... O Carninha vota nessa. A emenda dele aqui. Um momentinho só. É de Zé Raimundo a emenda.
Você vota? Não. Não. Ah, mas daí vai faltar voto. Não, 4. Qual? Mas daí não passa, hoje tem 8? Não. Passa? Passa. Presente. 2. Presente. A Miriam falou não. Verdade. Mas daí não dá, tem que ter 5. Passa. Mas a maioria é simples. É simples. Foi 4? Então, mas hoje tem 8. Então, vai É metade? É, a Suelene se empatou, a Suelene Ah, a Suelene desempatou. Você vota sim, então. Então, vamos. Então, mas hoje tem 8. Hoje tem 8. Mas ela não vota, a Solene não vota. Então, mas daí não dá. Bom, você já também, o outro Marcos também. Deixa ele Marcos. explicar. No caso do Marcos e... Então, quanto você deu? Votou 1, 2, 3. Votou 4. 4 votos aí. Volta, porque então é. Bota É, 3 metade aí. mais uma. Bota 3 aí. Deu 4 a 3 aí. foi sim. Dos 9. E eu, Marquinhos. Ah, entendi. É porque eles não votam. De quem vota, né? De quem está presente. É que dá uma confusão. A emenda modificativa número 001/2020 foi aprovada em segundo turno por 4 votos favoráveis e um contrário da vereadora Miriam Guimarães. Leitura pela secretária do projeto de lei número 006/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 006/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 006/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 006/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 006/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 007/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 007/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 007/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 007/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 007/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 009/2020. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Administração 2017-2020. Projeto de lei 009/2020. Autoriza o Executivo Municipal a criar crédito especial no Orçamento Municipal, Programa 2020, e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial junto ao Orçamento Programa 2020, conforme os artigos 41, 42, inciso 2º e artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 1964, para as seguintes dotações orçamentárias. Órgão 02, Executivo e o valor. Unidade 03, Departamento de Administração e Planejamento. Subunidade, função 04, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 0002, Administração Empreendedora. Atividade 2.263, manutenção, atividade de estagiários. Elemento, subelemento 3390, 3307. Outro serviço de terceiros, pessoa física, estagiários.
valor R$ 43.769,53. Elemento 3390,49, auxílio transporte, valor R$ 4.400. Destinação do TSE Minas Gerais, 100, o código 100, recursos ordinários, total de crédito especial R$ 48.169,53. Total de crédito especial por fonte de destinação de recursos segundo o TSE de Minas Gerais. Destinação de recursos. Especificação da fonte de destinação de recursos. Valor. Código 100, recursos ordinários, no valor de R$ 48.169,53. Total por fonte de recursos do TSE de Minas Gerais, valor de R$ 48.169,53. Artigo 2º. Para atender às finalidades constantes do artigo anterior, será utilizada as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias, conforme o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Órgão 02, Executivo. Unidade 02, Fundo Municipal de Assistência Social. Subunidade 03, Fundo Municipal de Assistência Social. Função 08, Assistência Social. Subfunção 243, Assistência à Criança e ao Adolescente. Programa 004, Assistência Social Geral. Atividade 2.216, Programa Família Acolhedora. Elemento 339048, outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Valor R$ 20.000. Ficha 054. Fonte, Associação Assistência Social de Recursos Próprios. Assistência Social de Recursos Próprios. Destinação, TSE de Minas Gerais, Código 20, Recursos Ordinários. Órgão 02, Executivo. Unidade 02, Fundo Municipal de Assistência Social. Subunidade 03, Fundo Municipal de Assistência Social. Função 08, Assistência Social. Subfunção 244, Assistência Comunitária. Programa 004, Assistência Social Geral. Atividade 1201, construção de sede do CRAS. Elemento 44, 90, 52, equipamentos e material permanente, valor R$ 5.000. Ficha 057. Fonte, Assistência Social, Recursos Próprios. Destinação do TSE de Minas Gerais, Código 100, Recursos Ordinários. Órgão 02, Executivo. Unidade 02, Fundo Municipal de Assistência Social. Subunidade 03, Fundo Municipal de Assistência Social. Função 08, Assistência Social. Subfunção 244, Assistência Comunitária. Programa 0004, Assistência Social Geral. Atividade 2.208, atividade, manutenção de atividade, Fundo Municipal de Assistência Social. Elemento 31, 90, 94. Indenizações e restituições trabalhistas, no valor de R$ 5.000. Ficha 064, fonte, Assistência Social, Recursos Próprios. Destinação, TSE de Minas Gerais, Código 100, Recursos Ordinários. Órgão 02, Executivo. Unidade 03, Departamento de Administração e Planejamento. Subunidade, função 04, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 002, Administração Empreendedora. Atividade 2.217, manutenção de atividade, administração, planejamento, recursos humanos, Paço Municipal. Elemento 44, 90, 52, equipamento e material permanente, valor de R$ 4.000. Ficha 129, fonte, destinação do TSE de Minas Gerais, Código 100, Recursos Ordinários. Órgão 02, Executivo. Unidade 04, Departamento de Turismo, DETUR. Subunidade, função 23, Comércio e Serviço. Subfunção 695, o Turismo. Programa 005, Programa de Incentivo ao Turismo. Atividade 1.254, construção de portais.
Elemento 44,90,30, material de consumo, no valor de R$10.000. Ficha 584. Fonte, destinação do TSE de Minas Gerais, código 100, recursos ordinários. Órgão 02, Executivo, Unidade 04, Departamento de Turismo, DETUR, subunidade, função 23, Comércios e Serviços, subfunção 695, Turismo. Programa 005, Programa de Incentivo ao Turismo, atividade 1254, construção de portais, elemento 44,90,30, material de consumo, no valor de R$ 4.169,53. A ficha é 583, a fonte do Funtur e ICMS do Fundo Turismo, destinação do TSE de Minas Gerais, código 100, recursos humanos. Total de anulações, valor R$ 48.169,53. Total de anulações por fonte de destinação de recurso, secretaria aqui? Segundo, né? Tá, que está em separado. Segundo o TSE de Minas Gerais. Destinação de recurso, especificação da fonte e destinação de recurso. O valor, né? O código é 100, recursos ordinários, o valor R$ 48.169,53. Total por fonte de recurso do TSE de Minas Gerais, R$ 48.169,53. Artigo 3º. Fica incluído no PPA 2018 a 2021, de 25 de outubro de 2017, no anexo dos objetivos, programas, metas, aprovado pela Lei 2.150, de 2017, as metas abaixo. Programa 002, Administração Empreendedora. Objetivo, prover aos órgãos da administração os meios necessários para a implementação e gestão de seus diversos programas finalísticos, por meio de ações voltadas à manutenção e aprimoramento administrativo. Ações planejadas, resultado esperado e unidade medida. Ações planejadas. Código 2.263, manutenção atividade de estagiários. O resultado esperado, estagiários contratados. Unidade medida, pessoas. As metas físicas, né? Aqui, o número de estagiários, né? Para 2020 é 8, 21 também 8, 2022, 8 e 2023, 8. E 2020, o valor, né, total, R$ 48.169,53. É a meta financeira para 2021, o mesmo valor, né, R$ 48.169,53. E para 2022 também, e 2023 o mesmo valor. Total das ações para o exercício, R$ 48.169,53. Artigo 4º. Fica assim também incluído na LDO para 2020, número 2.264, de 10 de julho de 2019. As metas por hora pretendidas, adequando assim na referida lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento Programa de 2020, tem por objetivo complementar o projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de estágios e estabelece outras providências. Como no referido Orçamento 2020, não contempla as dotações orçamentárias para fazer face ao projeto de lei. Tem esse projeto de lei de crédito especial o objetivo de adequar o Orçamento Programa 2020, LDO e PPA. É constante a busca dos estudantes por estágios junto ao município, que carece de uma regulamentação sobre a matéria. Ressalte-se que o estágio tem por finalidade de complementar a formação do estudante por meio de atividades práticas. Desse modo, o estudante tem
a possibilidade de concretizar os ensinamentos teóricos recebidos na instituição de ensino, preparando-se para o ingresso no mercado de trabalho. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei de crédito especial aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 009/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira... Deixa eu falar, então. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Cansei de ler. Então, nesse projeto de lei 009, ele está pedindo uma autorização do Legislativo para abrir crédito especial no orçamento, Orçamento Municipal, Programa de 2020, para fazer a anulação de recursos de algum desses departamentos, que eu fiz a leitura de todos eles, então, anulando esse recurso desses departamentos, totalizando esse valor de R$ 48.169,53 para fim de promover aos estudantes, que queiram fazer, que têm aí o objetivo de fazer os seus estágios, E vai ter uma remuneração, mais na frente vou estar lendo o outro projeto, que vai falar o valor de cada departamento, de cada estagiário, conforme a sua graduação. Então, visto que vai disponibilizar aí estágio, no caso, para 8 estagiários, poderá estar um estagiário para cada departamento, e conforme, por exemplo, se o aluno, por exemplo, está fazendo faculdade, exemplo de Direito, ele terá a oportunidade de estagiar junto com o jurídico da Prefeitura e todos os departamentos, também da saúde, estudantes que estão fazendo aí faculdade para contabilidade, em todos os departamentos da Prefeitura, entendeu? Assistente social, quem está cursando assistente social, por exemplo, nutrição, enfermagem, poderia estar fazendo o estágio junto com a saúde. Então, eu vejo assim, que uma coisa boa. Assim. Outras prefeituras já adotam, já têm esse projeto, que eles fazem esses estágios, as prefeituras paga assim, uma parcela, um recurso. Então, eu não vejo assim, quanto à legalidade, é legal, é constitucional. E eu vejo que uma coisa boa também, enquanto as pessoas que estudam, às vezes estudam, mas não trabalham, e gostaria de ter um dinheirinho, assim, à parte, então poderia estar ajudando aí na renda, complementando a renda aí, e também ganhando experiência na área que ele está cursando. Então eu vejo sim que é uma coisa boa, sim. Por isso o meu voto é a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 009/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 009/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo Castro. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miri Guimarães. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 009/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 010/2020. Projeto de lei 010/2020. Altera a Lei Municipal 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a Lei Municipal 2.264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020.
Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão da atividade 265, atenção primária à saúde, emenda custeio, no plano plurianual para o período de 2020 a 2021, a qual será vinculada ao programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, com as seguintes características. Código 01, 2.262, descrição, atenção primária à saúde, emendas, custeio. 02, característica da ação. Atividade, novo, temporária, início previsto para o mês 3 de 2020 e término previsto para o mês 12 de 2020. Operação especial. 03, unidade responsável pela execução da ação. Código 0210, descrição, Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão da operação especial de que trata o artigo anterior no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2020. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, no valor de R$ 60 mil, para fazer face à execução da operação especial. De se trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão 02, Prefeitura Municipal, unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, função 10, Saúde, subfunção 301, Atenção Básica, programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, atividade 2.262, Atenção Primária à Saúde, emendas, custeio. Natureza da despesa, 33.90.30, material de consumo. Valor, R$ 60 mil. Transferência, emenda parlamentar do Estado. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizar a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º, no percentual autorizado na Lei Orçamentária LOA 2020, Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Artigo 5º. Usar-se-á como fonte de recurso para abertura do referido crédito especial, excesso de arrecadação, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Envia projeto de lei, serviço gabinete do prefeito. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta Igreja Casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem como escopo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial ao orçamento municipal, LOA 2020, para a inclusão na Lei 2.150, de 25 de outubro de 2017, Plano Plurianual, PPA, bem como na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019, da atividade número 2.262, Atenção Primária à Saúde, emendas de custeio, transferência no valor de R$ 60 mil, com recurso de emenda parlamentar indicada pelo deputado estadual Cleiton de Oliveira, destinada a custeio de insumos e materiais para o Fundo Municipal de Saúde. Só se que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 10 de março de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor Presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Boa tarde, senhor Presidente. Boa tarde. Componentes da mesa, demais vereadores, funcionários e também quem vai seguir pelas redes sociais. Permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedido. Vou votar a favor desse projeto, né, porque, além do mais, é um recurso que está vindo para o município, através de uma emenda parlamentar. Mas eu só gostaria de fazer uma observação para futuros comentários, às vezes. Nós temos que aprovar isso aqui de 60 mil. Esse recurso foi destinado pelo deputado
Deixa eu ver o nome certinho dele aqui. Cleiton de Oliveira. Pelo Cleiton de Oliveira, né? Ele foi destinado ao hospital. Só que na hora de entrar no sistema, não foi possível isso. Então, ele retornou-se ao Fundo Municipal de Saúde. E aí diversas tentativas de várias áreas lá dentro, onde pôde enquadrar esse aqui para aproveitar o recurso, senão esse recurso teria que ser devolvido. Então, veio. Agora, quanto aos diretores do hospital, deixar bem claro, isto veio dessa determinação de Belo Horizonte para cá, que inclusive ele saiu do sistema de convênio, ele vai ser através de medida provisória, tá? A resolução, né? Desculpa, resolução. Então, vai ser feito através de uma resolução, essas emendas do Estado. Né? Eu acho que tem mais emendas do Estado também, que vai acabar vindo aqui para a gente aprovar também, devido a isso. Então, ele não vai enquadrar dentro daquilo da qual elas foram determinadas. Né? Várias tentativas e tal. Essa aqui foi uma que a gente conseguiu. Fez todo o sistema, mandou, atendeu todo o checklist, fez as tomadas de preços e tal, mas chegou lá, infelizmente, teve que retornar ao fundo para atenção básica. Né? Então, a diretoria do hospital fica ciente disso, que, infelizmente, não vai poder ir para o hospital esse recurso. Né? Tá certo? Vai ficar para o Fundo Municipal de Saúde. Né? Tá certo? Mas meu voto é a favor. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhor presidente. Concedido. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha ao vivo e também quem vai nos acompanhar pela gravação da própria Câmara Municipal. Só uma questão da elaboração do próprio projeto de lei. Ela não traz aí prejuízo para nós votarmos em primeiro turno, apenas uma questão para ser verificada para o segundo turno, que talvez pode ser corrigida se eu estiver correta a minha análise, pode ser corrigida em redação final. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão da atividade 2.262, atenção primária à saúde, emendas custeio, no plano plurianual para o período de 2020 e 2021. O nosso plano plurianual, conforme já está na emenda do projeto, é 2018-2021. O que me surgiu de dúvida foi esta emenda para a atenção básica, ela é o período de 2020 e 2021, mas essa dúvida, pelo que eu entendi, ela fica revogada porque fica autorizada a inclusão da operação especial de que trata o artigo anterior no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Então, tudo leva a crer que o artigo 1º, lá no lugar de 2020, tem que ser 2018. Depois, fica a sua dica, ver junto à contabilidade da Prefeitura se isso realmente aí no lugar de 2020 é 2018 e corrige na redação final. Obrigado. Perfeito. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalossi. Sim. José Raimundo Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 010/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Senhor presidente, por favor. Primeiro turno, não sei se foi... Desculpa, permissão para assentado, senhor presidente. Concedido. Palavra para o vereador Antônio Marcos Martins. Primeiro turno, né, foi aprovado em primeiro turno, isso? Como que está no escopo do trabalho aí? Primeiro turno. Primeiro turno, obrigado. Foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis o projeto de lei número 010/2020. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 011/2020. Câmara Municipal de Bueno Brandão, projeto de lei complementar número 011/2020. Dispõe sobre a disponibilização de estágios e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Capítulo 1. Disposições gerais. Seção 1. Das condições gerais e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a proporcionar na administração pública direta, autárquica e funcional do município estágio curricular e não curricular a estudantes de estabelecimentos de ensino médio, de educação profissional e de educação superior.
Artigo 2º. O estágio observará o disposto na Lei Federal número 11.788, de 25 de setembro de 2008. A Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e as seguintes condições. Inciso 1º, não gerará vínculo empregatício de qualquer natureza. Inciso 2º, não poderá exercer 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Inciso 3º, será efetivado por meio de termo de compromisso entre a administração, o educando que se propõe ao estágio e a instituição de ensino. Inciso 4º, deverá o educando ter comprovação de matrícula e frequência regular na instituição de ensino e no curso, modalidade ou etapa de ensino correspondente ao estágio proporcionado. Inciso 5º, direito de recesso de 30 dias, quando o período de estágio for igual ou superior a 1 ano, devendo ser gozado preferencialmente durante as férias escolares do estagiário. Parágrafo 1º. O recesso previsto no inciso 5º deste artigo poderá ser fracionado em 2 períodos, 15 dias. Parágrafo 2º. O recesso poderá ser de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Artigo 3º. Poderá a administração recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privado, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado para a efetivação dos estágios. Seção 2. Das vagas e processo de seleção. Artigo 4º. A quantidade de vaga para o estágio será estabelecida anualmente, podendo a definição recair individualmente por modalidade ou etapa de ensino e por curso de formação profissional. Artigo 5º. A oferta e o preenchimento das vagas definidas serão efetivados por edital público que especificará os critérios de participação e de seleção. Capítulo 2. Do estágio curricular, seção 1 das condições gerais. Artigo 6º. O estágio curricular será efetivado por meio de convênio entre a administração e as instituições de ensino, onde, entre outras condições, deverá conter: inciso 1º, as obrigações das partes; 2º, as condições de seleção; 3º, o horário de estágio a ser cumprido pelo educando; 4º, o tempo de duração do estágio; 5º, causa de rescisão ou desligamento. Parágrafo único. O termo de compromisso entre a administração e o educando, o estagiário, será firmado com a interveniência da instituição de ensino. Artigo 7º. O estágio curricular será não remunerado e sem auxílio transporte, cabendo à instituição de ensino contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais. Capítulo 3 do estágio não curricular. Seção 1. Da Bolsa Auxílio. Artigo 8º. Será paga como contraprestação do estágio não curricular uma Bolsa Auxílio, conforme tabela do anexo 1 dessa lei. Artigo único. Os valores da Bolsa Auxílio serão reajustados no mês de janeiro de cada ano, aplicando-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado no ano anterior. Seção 2 do Auxílio Transporte. Artigo 9º. Será devido no desempenho do estágio não curricular por dia de estágio, auxílio transporte no valor de R$ 2,50. Parágrafo único. Durante o período de recesso, o estagiário não será pago o auxílio transporte. Seção 3 do seguro contra acidentes pessoais. Artigo 10º. A administração incumbe a contratação de seguro contra acidentes pessoais no estágio não curricular, conforme fica estabelecido no termo de compromisso. Parágrafo único. Quando o estágio se efetivar por agente de integração, será deste a obrigação de contratação do seguro de acidentes pessoais. Seção 4º. Do desligamento do estagiário. Artigo 11º. Ocorrerá o desligamento do estudante do estágio curricular. Inciso 1º. Automaticamente após o término do prazo estipulado no termo de compromisso. 2. A qualquer tempo por interesse da administração pública.
Terceiro, se comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho pelo órgão ou entidade contratante, pela instituição de ensino ou pelo agente de integração. Quarto, a pedido do estagiário. Quinto, pelo decurso do período de 2 anos. Sexto, pela não renovação do termo de compromisso até a data do seu vencimento. Capítulo 4º, das disposições finais. Artigo 12º. Fica facultado o Poder Público Municipal a celebração de convênio com outros órgãos públicos com vistas à cessão do estagiário, hipótese na qual a remuneração será prestada pelo ente cedente, ficando o órgão cedido responsável pelo acompanhamento das atividades, designando o agente público responsável pelo acompanhamento da supervisão do estágio. Artigo 13º. O quantitativo de oferta de vagas de estágio será de até 10% do número de empregados da administração municipal, sendo 8% para o estágio obrigatórios curriculares e 2% para estágio não obrigatórios não curriculares. Parágrafo 1º. Quando o cálculo do percentual disposto no caput deste artigo resultar em infração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo 2º. Fica reservado a serem preferencialmente preenchidos por alunos portadores de deficiência um total de 10% das vagas de estágio, cuja formação e atividade seja compatível com o estágio ofertado e a capacidade do estagiário, sendo 8% para os estágios obrigatórios curriculares e 2% para os estágios não obrigatórios não curriculares. Parágrafo 3º. Terão preferência os estagiários que residem há mais de 2 anos em Bueno Brandão. Artigo 14º. O estagiário está sujeito, durante o período do estágio, às mesmas normas disciplinares estabelecidas para os servidores públicos do órgão ou entidade concedente. Artigo 15º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão com conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Anexo único. Tabela de valores de bolsa auxílio de estágio não curricular. Alunos matriculados, jornada semanal e valor da bolsa mensal. Alunos matriculados, ensino médio, técnico, jornada semanal de 25 horas semanais, valor da bolsa mensal, R$ 250. E ensino superior do 1º ao 4º semestre, jornada de 25 horas semanais, o valor da bolsa mensal, R$ 300. E ensino superior, 5º e 6º semestre, jornada de 25 horas semanais, o valor da bolsa, R$ 350. E ensino superior, a partir do 7º semestre, jornada também de 25 horas semanais e o valor da bolsa, R$ 450. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de regulamentar a disponibilização de estágios curriculares e não curriculares junto à administração pública municipal. É constante a busca dos estudantes por estágio junto ao município que carece de uma regulamentação sobre a matéria. Ressalte-se que o estágio tem por finalidade complementar a formação do estudante por meio de atividades práticas. Desse modo, o estudante tem a possibilidade de concretizar os ensinamentos teóricos recebidos na instituição de ensino, preparando-se para o ingresso no mercado de trabalho. E pois com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. E, seguindo aí, né, tem aí o impacto orçamentário financeiro referente ao projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de estágio e estabelece outras providências, estimativa de impacto orçamentário e financeiros. Aí vem as premissas de metodologia de cálculo. Aí tem necessidade de ler essa? Porque os valores, né, já foi feita a leitura. Então,
É só. Em discussão. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 011/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. Até eu vim aqui no final da estimativa do impacto orçamentário financeiro fazer a conferência do valor do projeto de lei complementar número 011/2020 com o valor instituído no crédito especial do projeto de lei número 09/2020, porque ambos estão relacionados. Não tem como autorizarmos a realização de estágios se nós não criamos o crédito especial. Um está atrelado ao outro, principalmente o de lei complementar ao de crédito especial ao de lei ordinária. Só voltar um pouquinho, eu quero aqui pedir desculpas pela falta de educação, né? Tem que agradecer a indicação da emenda, né? Para a atenção básica, né? Infelizmente, né? Passei batido naquele momento, agradecer, né, o deputado que fez aí a indicação. Depois, na sexta-feira, a gente conversa mais sobre esse assunto, para não fugir agora. Então, nós pegamos, por exemplo, um servidor que está para aposentar-se, por exemplo. Um servidor que se encontra em licença de saúde. Um servidor que pede afastamento sem remuneração por problemas particulares. Isso tudo está previsto no nosso, né, na nossa lei do Estatuto do Servidor. A lei lá de 1972, se não me engano, de 1971. Eis aí a importância, é lógico, além da importância de reunião que houve aqui com a presidente da Câmara, o prefeito e deputado em Belo Horizonte sobre a questão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, para auxílio no andamento dos processos aqui em Bueno Brandão. Agilidade dos processos. Então, haja vista essas situações, eis então a importância dos estágios. Porque, além de estar trazendo, não me interprete mal quem vai escutar isso, por favor, mas nós sabemos que isso é natural do ser humano, e todos nós vamos passar por esse processo, sangue novo, né? Traz sangue novo para a administração, seja ela de quem for, né? Traz um conhecimento mais atualizado, porque nós sabemos, há pesquisas, inclusive, que dependendo das funções, das profissões, aquilo que a gente aprendeu, terminou, encerrou a faculdade, a universidade, em 7 anos está totalmente desatualizado. Olha para ver que absurdo que nós vivemos nesse mundo hoje globalizado, nesse mundo que a tecnologia nos envolve sem percebermos. Então, tem também uma atualização de conhecimento junto à administração municipal. Então, vem sangue novo, vem conhecimento técnico atualizado, não é? E mais, injeta um pouco de dinheiro para os formandos, para aqueles que estão próximos de sua formação. E importante que abrange ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Então, com muitos bons olhos, a iniciativa privada aplica. O Banco do Brasil, por exemplo, ele todo ano ele abre vaga para estágio. Aqui em Bueno Brandão, uma vaga, mas é uma vaga. Ministério Público aqui em Bueno Brandão. A iniciativa privada e a iniciativa pública já vem aplicando essa metodologia. Então, só tem bônus essa situação. Contribui com o aluno durante o seu
estudo. E o aluno, porventura, na contrapartida, contribui com a administração, com a sua vontade e com o seu conhecimento. Então, assim, trocando em miúdos de uma maneira bem simples, não aprofundando em departamentos e conhecimento de discentes, nada disso, mas vejamos a importância de termos estágios curriculares e não curriculares. Porque curricular é aquilo que já está dentro do MEC, né? Que é conforme a lei 93/94 de 96, né? Que é a lei das diretrizes e bases da educação brasileira. E não curriculares, podemos ter, né, atividades não curriculares que também podem ser abrangidas por esse projeto de lei complementar, né? Que, se Deus quiser, tornar-se a lei complementar. Então, eu não vejo... E mais, o valor R$ 48.169,53. São até 8 estudantes, não são 8, né? O próprio projeto de lei complementar fala. E mais importante, vai ser através de processo seletivo público. Os alunos estarão submetidos à prova. Não é contrata quem quiser, chama quem quiser. O aluno tem que passar ali por um gabarito antes. Isso é importante também, né? Aliás, eu vejo algumas instituições, contrata. O certo é que toda instituição pública ou privada, com total ou parcialmente financiada com dinheiro público, deveria fazer processo seletivo. Aliás, a Constituição determina isso. É que é tanta coisa, né? E não ocorre. Mas deveria ter. Independente de qual, estou falando aqui, quantas instituições que o nosso poder público ajuda parcialmente. Pouco, mas ajuda. Então, deveria ter seleção pública sobre o assunto, para contratações. Isso deveria ser aplicado. Então, eu não vejo ônus nisso daqui, eu só vejo bônus. Parabenizar aí quem teve a ideia, se nasceu de uma necessidade, se nasceu de uma ideologia, desse ou daquele funcionário, daquele chefe, daquele diretor, então está de parabéns. Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Pelas premissas que eu já preguei, que eu já trouxe na minha ideologia, na minha forma de pensar. Inclusive, tem um projeto aqui na Câmara, que nós vamos votar depois dessa temporada difícil, né? Que eu acho que, se não me engano, o projeto da senhora presidente, também criando uma vaga de estágio. É necessário trazer os adolescentes, os formandos, né, os pré-formandos, para dentro da administração pública, para conhecer o quanto é difícil a administração pública também, né? E aí, o que a gente está fazendo? A gente pode estar formando ali futuros vereadores, futuros prefeitos, futuros vice-prefeitos, futuros senadores, deputados. Por que não? A partir do momento que você ingressa na administração pública, você pode odiar ou adorar. Quando eu ingressei via concurso público, eu tinha uma ideia totalmente distorcida. Adoro o que eu faço. Então, isso ajuda também no amadurecimento das pessoas junto à administração pública, que hoje ainda, infelizmente, é muito mal vista nesse país, né? Até por culpa dos próprios políticos e dos próprios gestores, né? Vamos aqui guardar também, não vamos aqui só empurrar a culpa para o outro lado, não é verdade? Mas é isso. Então, estágio curricular e não curricular, faça a administração pública municipal de Bueno Brandão, na minha face de pensar, é muito bem-vindo. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa tarde, senhor presidente, componentes da mesa diretora, amigos vereadores, servidores desta casa, quem nos acompanha, né, através das mídias sociais. Bom, senhor presidente, eu acho que, né, um projeto dessa importância, a gente só não bate palma porque aqui na plenária não pode, mas é um projeto que tem que ser muito aplaudido. Só para completar as palavras do vereador Antônio Marcos Martins, onde a gente vê a importância disso aqui hoje. Porque hoje, né, o aluno que ingressa, ele, né, se forma, fica ali 4, 5 anos no ensino superior, mais 3 de mestrados, o doutorado, mais uns 2 ou 3,
Então, ele se forma, ele vai sair, né, um profissional habilitado com quase 30 anos de idade. E aí é onde que ele acha o maior problema da vida dele? A hora que ele vai, né, querer trabalhar e não tem experiência, que é uma das principais coisas que acontece. Então, o que as empresas querem hoje? Quer pessoa apta a trabalhar. Só que quem só estudou não está apto para trabalhar. Né, ele, por um lado, às vezes até está, só que não tem experiência, então não conta. Então, acho que isso aqui é muito importante, porque a pessoa já vai estar sabendo o que é o serviço dela, o que ela vai estar fazendo. Então, vai direcionar ela e vai abrir os horizontes dela. Então, né, a questão também, né, dessa bolsa, os valores aqui são uns valores muito bons, porque o pai já, né, com uma bolsa dessa, o aluno que está estudando, ele já consegue, né, meio que equilibrar as contas dele, já não pesa para o pai, não pesa para a mãe. E, inclusive, eu mesmo, né, estou fazendo um curso de Ciências Econômicas, e ano que vem já estou indo para o 7º e 8º período, né, prestes a concluir, se Deus quiser. E a gente vê que é uma área que, às vezes, aqui na região não tem. Né? Quem faz administração, às vezes, quer fazer um estágio não tem onde fazer. Então, né, como o artigo 5º aqui, né, é explícito, a oferta e o preenchimento das vagas definidas serão efetivados por edital público que especificará os critérios de participação e de seleção. Então, a gente sabe que vai ter um processo, não vai ser indicação, né, filho de fulano, né, ou de cicrano. Então, né, a pessoa vai passar por um processo seletivo. Então, a gente fica muito contente em aprovar um projeto desse. É de extrema importância. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só complementando, né, que eu fiz o uso da palavra no primeiro projeto, a questão da idade aí, como é ensino médio, geralmente está se formando, terminando o colégio com 17 anos. Então, também, ele por ser menor, ele vai também estar participando, porque é, né, um menor, né, 17 anos. E a questão também, assim, de ser por processo seletivo, eu acho uma coisa assim, justa, certa, porque traz, né, a serenidade e também a transparência. Porque, né, assim, nós estamos aí próximos de eleições, está fazendo um projeto como esse para dar bolsa para estudos, para estagiários, então dá um ar assim, de estar contratando pessoas, colocando pessoas na prefeitura. Então, sendo por processo seletivo, não é, como o Diego já falou, não é por indicação de um, indicação de outro, ou indicação de vereadores, ou indicação de um diretor de um departamento. Tem que, né, para estar participando fazendo esse estágio, os estudantes têm que passar por uma prova. Eu acho que mais justo e também maior transparência ao projeto. E claro que eu vou votar a favor, né, que, como eu já falei no primeiro projeto, que outras prefeituras já fazem isso. Então, eu acho uma coisa boa que o nosso município também criou esse projeto para dar oportunidade, né? Quantos estudantes aí que se formam e não, às vezes fica desempregado porque não, como o Diego já falou, não tem a prática. A parte teórica ele aprendeu, mas na prática ele não tem ainda a experiência. E dando a oportunidade dele estar estagiando num departamento que ele já está, né, concluindo a sua formação, eu acho assim, de extrema importância. E eu acho que é muito bem-vindo o projeto. E, com certeza, meu voto é a favor, sim. Permite uma parte, senhora vereadora? Sim. Eu não sei se Vossa Excelência fez uma pergunta ou afirmação sobre a questão dos 17 anos, né? Da idade. Na verdade, nós temos a legislação federal, eu não me lembro o número dela agora, mas até recentemente, uma questão de conselho tutelar, que permite que adolescentes de 14 a 18 anos trabalhem, desde que não sejam em condições insalubres e perigosas, como menor aprendiz. Nesse sentido, pode. Nesse sentido, pode haver as contratações. Agora, Vossa Excelência levantou uma questão que eu não havia pensado. Ano eleitoral. Então, assim, isso não prejudica nós votarmos em primeiro turno. Porque, querendo ou não, nós criamos um crédito especial, quer dizer, que é uma ação inexistente. Certo? Agora, nós vamos votar aqui a criação de estágios curriculares e não curriculares à face da administração pública, em ano eleitoral.
Então, é claro, eu vou votar em primeiro turno, está em votação, e aí depois, né, eu, pelo menos de minha parte, vou conferir essa questão. Eu não tinha parado para pensar nessa situação. Vossa Excelência levantou a questão, né? Talvez Vossa Excelência tenha até falado na inocência e levantou uma questão importante. Então, eu vou votar em primeiro turno, com todo prazer, vou votar em primeiro turno e verifico. Amanhã, quinta-feira, nós vamos votar em sexta-feira em segundo turno, verificamos, né, até onde nós podemos ir. A realidade. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Obrigado. Então, essa questão mesmo de votar projetos assim, como está criando, né, na dotação orçamentária, é o período de 6 meses, né? E os 6 meses antes, ele encerra agora, né? Começo de abril já não pode mais nada. Se contar, eu fiz as contas, então por isso que ele até pediu com urgência aqui. Então, se encerra agora, até dia 31, né? 31 de março. 3 de abril. Desculpa, 3 de abril. Então, depois de 3 de abril já não pode mais. 180 dias. Então, por isso, pela urgência. Eu fiz as contas, então está dentro do prazo. Mas todo o respaldo, né, e do jurídico também é importante. Sim. Obrigada, senhora presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Permissão, porque eu passo o uso da palavra sentar, senhor presidente. Concedido. Só complementando aí o que já foi dito pelos colegas vereadores, inclusive a senhora presidente poderia ter vir junto ao jurídico da Câmara, porque tem aquela recomendação do Ministério Público, né, que não colocar em votações projetos, né, não sei se foi verificado isso também ou não, seria interessante, né, para a gente estar votando em segundo turno. Com segurança. E eu também apoio todos, faço das palavras de vocês, as minhas palavras também, referente ao estágio, muito importante, né, como até o vereador Antônio Marcos disse, que eles estariam aí vendo aí as atualizações e tal, até a gente vê que realmente fica defasado mesmo, de pouco tempo de estudo, com essas mudanças periódicas aí, tem muita defasagem. E isso vem até trazer um aprendizado para os colegas de trabalho também, que vêm acabando participando dessa aperfeiçoamento, né? E também, quando a Vossa Senhora disse a respeito da escolha deles aqui, é por merecimento, né? Que eles vão fazer um preenchimento de vagas através de edital e eles vão fazer aqui uns critérios de participação da seleção, não é isso? Então, também é por merecimento, não por indicação, né? Só o merecimento deles. Então. E quanto foi colocado pelo vereador Diego Luiz Casalotti, a oferta e o preenchimento das vagas. A oferta da prefeitura também, a prefeitura vai ofertar aquelas vagas das quais ela tem condições para esses estágios. Porque esses estágios também têm que ter uma supervisão, né, para poder ter valor jurídico, né? Então, a prefeitura também vai analisar em qual área e qual setor que ela vai disponibilizar. E as vagas vai ser limitada dentro disso que nós estamos aprovando, né? Mas aí, como a gente vai estar analisando isso aí, deixamos aí para sexta-feira, na próxima, e quem sabe a gente faz mais algumas colocações, né? Muito obrigado, e hoje eu voto a favor. Peço à vereadora Maria Helena que ocupe o meu lugar. Passo a palavra para a vereadora Suelina Almeida. Apenas para completar o que os colegas vereadores já falaram, né? No início do ano, né, eu estive em Belo Horizonte junto com o prefeito e o deputado estadual Duarte, né, Bechir, e sobre o nosso fórum aqui em Bueno Brandão, né, que não tínhamos, né, juiz, né, e foi lá designado pelo juiz auxiliar da presidência, a juíza que hoje, né, ocupa o cargo aqui em Bueno Brandão, que ela fizesse, né, 2 dias por semana, mas que a prefeitura, né, em nome do senhor prefeito, se responsabilizasse com 2 estagiários. Então, foi um pedido do juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Luiz Carlos Rezende dos Santos. Então, foi a pedido dele, né, que o fórum tenha duas estagiárias vindo da prefeitura.
E bem lembrado pelo colega vereador, né, que hoje não podemos, né, usar a palavra menor, né, e sim adolescente, né? E dizendo também que o nosso projeto aqui da Câmara não tem remuneração para estagiário, né? Esse da Prefeitura tem, né, através de um processo seletivo muito bem feito, né? E o nosso também será, mas não é remunerado. Muito obrigada. Peço à vereadora Suelina Meito que assume os seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 011, sobre o projeto de lei complementar, número 011/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar, número 011/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Abstenho. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei número 011/2, o projeto de lei complementar número 011/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Miriam Guimarães. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 010/2019 e a emenda 006/2020, 007/2020, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito à presidente de Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei números 010/2019 e a emenda número 006/2020 e 007/2020. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 010/2011. Emenda. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2019. Emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2019 e emenda, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2019 e emenda. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 006/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 007/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Convoco reunião extraordinária para o dia 27 de março de 2020, às 15 horas. Não havendo mais matéria, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.